Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, o momento em que você estiver vendo o nosso 8º encontro da jornada de devocional de 30 dias. E hoje vamos começar a estudar ou a falar sobre personagens da Bíblia. Então vamos terminar nossa jornada falando das pessoas da Bíblia que nos inspiram ou que são exemplos para a gente não seguir. E é isso, né? E hoje vamos começar aí com Davi. Então eu já vou colocar aqui Davi. Já vou fixar. E hoje vamos falar de Davi. Quais aprendizados que nós podemos tirar da jornada, da vida de Davi. E vamos abrir aí a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Já vai pegando a Bíblia para a gente poder fazer esse momento de estudo. Pega a tua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler os versículos 7, do 11 ao 12, do capítulo 16. Depois a gente vai para outros capítulos e a gente vai vendo aí o direcionamento do Espírito Santo, amém? Vamos lá, capítulo 16, versículo 7, que diz o seguinte: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa é a primeira chave aí que nós vamos trazer para a nossa vida, que é que o Senhor, Ele olha o nosso coração. Quando Ele foi escolher o próximo profeta, o próximo rei, o Senhor enviou um profeta, que foi o profeta Samuel, para ungir. Antes de, no período em que Davi estava sendo ungido, quem foi o rei, quem estava sendo o rei era Saul. E aí Saul desagradou ao Senhor. E neste momento, o Senhor escolheu um novo rei. E foi Davi. O Senhor mandou que o profeta Samuel fosse à casa de Jessé, que é o pai de Davi, e ungisse o futuro rei. Jessé tinha os filhos, eu não lembro quantos. Deixa eu ver aqui. Jessé tinha 7 filhos. E aí, ele só apresentou 6 ao profeta Samuel. E quando o profeta Samuel foi analisando o primeiro, começando pelo primeiro, ele olhou e falou: deve ser esse. Deve ser esse porque ele tem porte de rei, ele é bonito, ele era soldado, né? Então, ele tinha toda aquela postura de rei. E aí, o que foi que Deus falou? O versículo 7. Que ele não olha o exterior, ele olha o coração. E todas as vezes que você estiver se sentindo incapaz porque você está olhando para o seu exterior, você está olhando para sua beleza, talvez para o seu corpo, né? E na sua capacidade mental, mas a verdade é que o Senhor, Ele olha o teu coração. Se o teu coração está alinhado com o Senhor, se o teu coração está em intimidade, ligado, sabe, conectado com o Pai, isso é o que importa. Porque se o teu coração tá feliz, tá alegre, você vai dar alegria, você vai fazer qualquer coisa com alegria. Mas se o seu coração está triste, está desanimado, está angustiado, você não vai ter forças para fazer algo. Então, nesse momento, eu quero te dizer: esteja com o seu coração alinhado no Senhor.
porque Ele olha para o teu coração. Amém? Vamos ler então. Provérbios 15:11 diz o seguinte. Vamos ler aqui. Provérbios 15:11 diz: se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O que importa é como que tá os seus pensamentos, como que tá o seu coração em Deus, porque é isso que Ele olha. Amém? Vamos então para o versículo 11 ao 12 do capítulo 16 de 1 Samuel. E vai dizer o seguinte: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Porque lembra que Jessé foi mostrando seus filhos, seus 6 filhos. Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E agora vai a segunda chave. Segunda chave da rejeição. Davi, ele foi rejeitado pelo seu pai. O seu pai trouxe ali todos os 6 irmãos e não trouxe Davi porque talvez achou que Davi não poderia suprir os critérios de Deus. Até porque ele era um cuidador de ovelhas. O pai de Davi estava menosprezando, rejeitando ele. Sabe o que é incrível? É que enquanto as pessoas podem nos rejeitar, papai está de braços abertos para nos acolher. Se o nosso coração estiver nele, ele vai até nós, ele vai dizer: eu estou aqui. Não se sinta só. Podem todo mundo te dar as costas, mas eu estou com você. Podem todo mundo dizer que você é isso ou aquilo, mas o que importa é o que eu digo sobre você. E aí, a terceira chave ainda nesse versículo é: ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Ei, só vai haver festa quando você chegar. E sim, vai chegar o momento de você desfrutar. Vai chegar o momento de você sentar à mesa. Vai chegar o momento de papai abrir as portas. Vai chegar o momento de pessoas irem até você. Não fique desesperado, não fique: ai, o que é que eu tenho que fazer? Ai, como é que vai ser? Não, relaxa. Porque vai chegar até você. E as coisas só vão acontecer quando você chegar. Quando você estiver no lugar que papai quer que você esteja. Então, continue no lugar que papai mandou, que é cuidando das ovelhas. Que quando ele mandar te chamar, o que vai acontecer, só vai acontecer quando você chegar. Então não te preocupas, descansa. E a terceira chave é: papai abre portas. Papai vai até você. Não se desespere, não fique agoniado. E agora? Não, relaxa. Tudo tem um tempo. Como disse o filho de Davi, depois que Davi vai passar por um monte de coisa na vida dele, depois dessa unção que ele vai receber, ele vai ser ungido rei. E depois de tudo isso, ele vai ter um filho, né, que vai chamar Salomão. E Salomão vai ser um grande sábio que vai escrever o livro de Eclesiastes e Provérbios, Cantares, alguns salmos também. E Salomão, ele vai dizer que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Então, só fique em paz. Papai tem um propósito na sua vida em cada área, sabe? Papai tem um propósito na sua área física, por exemplo, na sua saúde. Ele quer que você cuide da sua saúde, ele quer que você preserve o seu corpo, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Então,
Papai quer que você case, que você tenha uma família, que você seja próspero financeiramente, que você viva sua realização e propósito. Então, em todas as áreas da sua vida, papai tem uma finalidade, ele tem um propósito. E você, quando está alinhado com ele, com o seu coração nele, tudo começa a fluir. Tudo começa a acontecer. Amém? Então, só confia, descansa. Já deu tudo certo. Amém? Glória a Deus. Eu posso ver um amém aqui? Vai comentando amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos abrir aqui em 1 Samuel capítulo 18. Vamos abrir aqui o 18. Os versículos 3, o versículo 5, o versículo 8, do 14 ao 15 e por fim o 18. Daí a gente finaliza o nosso encontro com uma oração e uma tarefa do dia, né? Tem que ter. Vamos lá? Versículo 3 primeiro, que diz: Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo dele. Aqui nós estamos falando de amizades. É importante que a gente tenha amizades e por mais que você tenha sofrido com pessoas, sabe? Você tenha se decepcionado, mas Deus, ele quer que você não esteja só, né? Que você tenha amizades, então esteja aberto a ter amizades. Assim como Davi e o de Jonatas, depois a gente vai ver que Davi honrou essa amizade com o filho de Jonatas, Mefibosete. Então, super importante aí nós termos amizades e honrar a vida deles. O versículo 5 diz o seguinte: Davi tinha êxito em tudo o que Saul lhe ordenava. Saul lhe ordenava fazer, de maneira que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos oficiais de Davi. Como assim? Davi, ele tinha êxito em tudo que fazia, em tudo que Saul lhe ordenara. E quando eu estava escrevendo o comentário, eu achei incrível isso, porque eu vi a humildade de Davi, eu vi o quanto ele honrava o Senhor naquilo que ele fazia. E eu acredito até mesmo que ele fazia para o Senhor. Quando ele era pastor de ovelhas, ele dava o seu melhor, ele era excelente naquilo que ele fazia. Quando ele estava ali servindo a Saul, poxa, ele já tinha sido ungido rei. E como assim ele estava servindo a Saul? Como assim? Em tudo que Saul mandava ele fazer, ele fazia com êxito, com excelência. E aí eu quero trazer essa chave aqui, a quarta chave, que é a humildade. Se nós não tivermos humildade no nosso coração, a gente não vai conseguir fazer o que a gente tem que fazer com êxito para o Senhor. Por quê? Porque primeiramente o orgulhoso, que é ao contrário do humilde, o orgulhoso ele vai dizer: o meu jeito é o melhor. Eu quem decido. E eu já fui essa pessoa orgulhosa. Então, quando você vê Davi, foi ungido rei, agora serve Saul, e com êxito, como nos ensina? Como nos ensina a ter humildade? Como nos ensina a entender que, poxa, ainda não chegou o meu tempo de reinar, ainda não chegou o tempo da promessa se cumprir, mas enquanto não chega, eu vou estar à disposição do rei. Enquanto não chega a promessa, eu vou estar à disposição de quem está acima de mim. Ainda Saul estava no trono, ainda Davi não tinha recebido a posição de fato do rei. Ele tinha recebido a promessa, mas ainda ele não estava na posição. Então, aqui é uma chave para nós, porque Deus ele pode ter nos dado a promessa, Deus ele pode ter nos ungido, mas vai chegar o tempo ainda.
enquanto não chega, seja humilde. Não só enquanto não chega, mas quando você chegar também. A humildade é tão incrível, sabe? Inclusive Salomão também fala sobre humildade. Ele vai dizer que a humildade precede a honra. Mas o orgulho, a prepotência, a soberba precede a queda. Então, quanto mais o nosso coração estiver humilde, temente ao Senhor, dependente do Senhor, mais certo da vitória iremos ter. Iremos ter a certeza da vitória, né? E não só a vitória, sabe? Mas saber que estamos com o Senhor e Ele é o centro da nossa vida, Ele é a nossa prioridade. Isso é o que importa. É ou não é? Sim ou não? Deus te protege, versículo 8, vamos ver? Saul ficou muito irritado com esse refrão aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Nesse momento, Saul percebeu que o povo já estava dizendo: olha, Davi é incrível e ele é melhor do que Saul. E naquele momento Saul ficou com inveja, né? Imagina, uma pessoa que não tipo assim, por mais que Davi estivesse numa patente de importante no reino de Saul, mas Saul era o rei, então ele quem tinha que ser o maior de todos. Naquele momento Davi estava sendo o maior. Então o que foi que aconteceu? Ele ficou com inveja. E nesse momento Saul ele vai começar a fazer um monte de coisa para matar Davi. Sabe o que vai acontecer? Deus ele vai proteger Davi. Deus ele vai, paz do Senhor, Marcos, Deus ele vai proteger Davi, e assim é na sua vida. O inimigo ele tá com inveja de você, porque você está no centro da vontade de Deus. Você está fazendo aquilo que papai colocou no teu coração, então o inimigo ele vai se levantar de diversas formas pra te tirar da posição, porque ele tá com inveja de você. E aí, papai vai te proteger, assim como protegeu Davi. Então não tenha medo. Não tenha medo. Deus, Ele nos ama. Por que tá falando isso, Dai? Porque quando você se sentir amado por Deus, todo medo vai embora. O medo não subsiste enquanto você se sentir amado. Então se sinta amado pelo Senhor e todo medo vai embora. E isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Quando nos sentimos amados. Acredito que seja até em Tiago, mas deixa eu confirmar. O amor de Deus lança fora todo medo. Em 1 João 4,18. 1 João 4,18 diz: o amor de Deus lança fora todo medo. Então, se eu me sinto amado pelo Senhor, se eu me sinto querido, filho de Deus, o medo não tem espaço na minha vida. Então, se sinta amado pelo Senhor. Pode se levantar o mundo contra você, mas se você se sente amado, você não tem medo e você é protegido por papai. Amém? O penúltimo é o tema: terão medo de mexer com você, do versículo 14 ao 15, que diz o seguinte: Davi tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Olha só, a gente acabou de falar de medo, né? Ao invés de Davi ter medo de Saul, Saul teve medo de Davi. Todo Israel, é do 14 ao 15, né? Deixa eu ver aqui. Do 14 ao 15. Então, olha só. Ao invés de Davi ter medo, mas Saul que estava tendo medo. Porque Davi tinha posicionamento, Davi não tinha medo, Davi, ele tinha convicção da proteção do Senhor.
Até porque ele já tinha passado pelo leão, pelo urso. E assim como Deus protegeu até Golias, né? E assim como Deus protegeu ele, Davi sabia que Deus iria protegê-lo. Então vamos ter essa convicção, né? De que o Senhor está conosco, Ele nos protege, Ele nos guarda, nos livra de todo mal. Amém? Tendo essa convicção, pode até nos abalar, mas não nos atingir. Claro que Davi ficou com tristeza, né? Ele ficou triste, mas aquilo não atingiu ele. Ó, pra gente finalizar, versículo 18, que tem por tema: pessoas tentam desviar você do foco. Versículo 18. Davi, porém, disse a Saul: quem sou eu? O que é a minha família ou o clã do meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? O que é que vai acontecer nesse momento? Davi, ele vai querer tornar Saul vai querer tornar Davi seu genro para poder ficar mais fácil de pegá-lo. Vai ficar mais fácil de matá-lo, porque era isso que Saul queria. Saul queria Davi por perto para poder atingir ele. Sendo que tem uma questão: a filha de Saul gostava de Davi, então protegia Davi. E aí Saul nunca teve êxito com Davi. O que é que vai acontecer depois? Depois Davi vai fugir, vai ter oportunidade de matar Saul, mas não vai matar porque ele reconhecia que Deus tinha ungido Saul e somente Deus poderia tirar a vida dele. Agora vamos ver outra pessoa que não seja Davi, que tem um coração sujo, perverso, cheio de orgulho e prepotência. O que essa pessoa iria fazer? Iria matar Saul e iria pensar: não, eu sou o futuro rei, Deus me ungiu. E esse cara tá me perseguindo, quis me matar várias vezes, não conseguiu. É justo que eu o mate. E mataria Saul sem problemas, sem remorso. Por outro lado, Davi, ele não fez isso porque ele estava dependendo do Senhor. E ele sabia que a justiça de Deus não falha. E se Deus tinha ungido Saul, ele era um protegido de Deus, então Davi não iria colocar a mão dele. Entende? Entende o quão é incrível termos o nosso coração voltado para o Senhor? E depois o que é que vai acontecer? Saul vai morrer numa guerra e Davi vai tomar o trono de Israel. E assim ele cumpre a promessa de Deus. Assim ele chega no propósito de Deus. Foi um processo muito grande até Davi chegar ao trono. E você pode estar passando por esse processo para chegar na promessa de Deus na sua vida. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Inclusive, Davi escreveu esse salmo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, Davi tinha essa convicção de que o Senhor estava guardando ele, estava protegendo ele, mesmo nos seus dias mais sombrios. Então eu quero te dizer, hein? Mesmo no seu dia mais difícil, tenha a convicção que o nosso Deus, que o nosso Pai está com você, te protegendo, te guardando e te livrando de todo o mal. E a promessa que Ele te fez, Ele vai cumprir. Mas está passando por dias tão difíceis, tão turbulentos. Calma. Calma. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. O Senhor te deu uma promessa. Claro que o inimigo não vai ficar assim, ó, uhul! Parabéns, você recebeu a promessa de Deus. Claro que não. Ele vai te rodear, mas depois dos anjos, né? Porque os anjos estão ao teu redor e o inimigo estão ao teu derredor, procurando uma brecha para te estragar. O inimigo não vai desistir enquanto você desistir.
Então, o que eu quero te dizer é: persista na caminhada. O Senhor, Ele te chamou, o Senhor te escolheu e Ele te capacita. Davi, antes de ser rei, ele passou por muitas situações difíceis, mas foram nesses dias em que o Senhor o preparou. Foram nesses dias que Deus disse: ei, você precisa entender o quão difícil é ser rei. Você acha que a perseguição de Saul foi pior na vida de Davi? Claro que não. Ele era o rei de Israel. Ele passou por muitas perseguições de inimigo, por campo de batalhas. E ele precisava ser preparado. Claro que Deus poderia ter preparado ele de outras formas, mas foi esse o processo. E talvez você diga: Deus, não tem como eu passar por outro processo. Você pode questionar ao Senhor, mas eu quero te dizer: não questiona, só confia. Confia no plano de Deus na sua vida. Amém? Deus tem um plano muito, muito, muito lindo. Então só confia. E a tarefa do dia, já vai pegando papel e caneta para anotar. E a gente vai fazer a oração para encerrar. E a tarefa do dia é: todas as vezes que você se sentir medo, você vai tocar no seu coração e você vai dizer: eu sou amada ou amado, né? Pelo Senhor. Sentiu medo, a tarefa é colocar a mão no coração e dizer: eu sou amada. Eu sou amado. E aí, se você quiser recitar o versículo de 1 João, capítulo 4, versículo 11. 1 João, capítulo 4, versículo 11. O perfeito amor lança fora todo medo. E por isso, eu me sinto amada. E por isso, eu me sinto amado. Porque quando o amor estiver em mim, que é o de papai, todo medo vai embora. Amém? Combinado? Vamos tirar o print antes de fazer a oração. Fazer o coraçãozinho aqui, hein? Conseguiram fazer o print? Vamos fazer a oração? Assim oremos. Pai, a Ti rendemos graças, a Ti adoramos e exaltamos o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pela Tua bondade estar conosco todos os dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te apresentar esse dia, sexta-feira. Eu creio, Pai, que esse dia já é o melhor dia da nossa vida. Eu creio, Pai, que grandes coisas estão por vir, grandes coisas fez o Senhor por nós, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, nesse momento, eu quero Te agradecer pela palavra do dia, Senhor. Por aprendermos com Davi a termos humildade no nosso coração, a não sentir medo, mas ao invés disso nos sentirmos amados. Saber, Pai, que o Senhor está nos protegendo. Saber, Pai, que o Senhor nos ungiu, o Senhor veio até nós. O Senhor nos chamou, Pai. E estamos aqui à disposição do Teu reino, estamos aqui dizendo: eis-me aqui, nos envia, porque o Senhor é quem nos capacita, Pai. E por isso nós Te agradecemos. Te agradecemos pelo Teu amor, Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela proteção que o Senhor nos dá. A nós, a nossa família, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Pai. Fica conosco e faz a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Te esperamos amanhã, hein? Às 7h30 da manhã. Amanhã será o 9º dia desses 30 dias de jornada. Então, te esperamos com uma nova pessoa aí da Bíblia. Para quem chegou depois, a gente vai nos próximos dias trazer alguém da Bíblia que seja um exemplo a ser seguido ou não, né? A ser rejeitado aí.
mas vamos aprender com as pessoas que acertaram e com as pessoas que erraram, pra gente não cometer os mesmos erros e pra gente ou se inspirar ou modelar. Então é isso. Davi é um exemplo aí até agora, né? Que a gente viu. Claro que depois ele vai errar, mas a gente viu até o momento que ele acertou e ele viveu segundo o coração de Deus. E ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. E aí ele é um exemplo, sim, de inspiração, de ser modelado com a sua fé, com a sua obediência, com a dependência que ele tinha no Senhor. Depois que Davi se tornou rei, ele foi lutar contra os filisteus. E essa passagem me marcou muito. Quando ele foi lutar contra os filisteus, ele falou com o Senhor, dizendo: e aí, pai? E aí, Deus? Devo ir lutar contra os filisteus? E aí o Senhor falou: vai. Davi ganhou. Sendo que os filisteus foram lutar de novo contra ele. E ele poderia dizer: ah, Deus já disse sim, então eu vou lutar contra os filisteus. Mas ele não fez isso. Ele consultou novamente o Senhor. Ele tinha uma dependência tão grande em Deus que ele não dava um passo sem os direcionamentos de Deus, sem ele saber que aquilo era a vontade de Deus. E aí quando ele consultou a Deus, sabe o que aconteceu? Deus falou: ó, você vai, mas você não vai por frente, você vai por aqui, você vai por ali. E Deus deu uma estratégia para Davi e lutar contra os filisteus. Da mesma forma é conosco. Por isso a importância de consultar ao Senhor. Olha aí a última chave, né? A quinta chave é: consulte ao Senhor. Em tudo que você for fazer, pai, é da tua vontade. No aniversário agora, eu tava conversando com a minha amiga. E aí eu falei assim: amiga, e aí? O que eu devo fazer e tal? Tipo assim, tem o Daiflix, que é um projeto meu, que é fazer uma plataforma com todos os meus conhecimentos lá e tal. E aí eu devo começar por onde, por quem e tal. E ela falou: você já consultou a Deus? Você já perguntou se esse projeto é da vontade dele? Você já perguntou a Deus? Porque se você quiser essa resposta de mim, você não vai ter. Porque eu não sei. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele sabe. Talvez você esteja confuso com algo, mas em nome de Jesus, não deixe essa confusão ser alimentada com as suas dúvidas. Vá até o Senhor e diga: pai, qual é a tua vontade? É da tua vontade isso? Se for, pai, me dá estratégia, me dá um direcionamento. E aliás, você nem precisa pedir, porque Ele já vai dar. O Senhor é perfeito. Amém? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até amanhã às 7h30. Te esperamos. Traz mais uma pessoa para estar aqui junto conosco, fazendo esse momento de devocional, fazendo esse momento aqui de intimidade com o Senhor, de transbordo, de acesso à presença de papai, que não tem presença maior do que essa. Não tem nada que se compare em estarmos na presença do Senhor. E é isso. Um beijo, fiquem na paz e até amanhã.